E aí, galera, boa tarde. A gente vai começar aqui agora a nossa quinta edição do Fala aí. O Fala aí é uma atividade desenvolvida pelo PET Computação, que atualmente se tornou um projeto de extensão vinculado ainda às atividades do PET. E a proposta do Fala aí é uma proposta interessante no sentido de tentar desmitificar um pouco a divisão entre profissional e a divisão entre profissionalismo assim, dos professores, de professor e aluno. A maioria dos professores, especialmente uma das nossas convidadas aqui de hoje, é uma pessoa muito engraçada e divertida na maior parte do tempo. Então, assim, a gente perde um pouco o contato, assim, pela hierarquia criada dentro da sala de aula. Então, com essa proposta, a gente busca mostrar um lado um pouco mais humano e menos carrasco que numa maioria das vezes a gente tem dos professores quando tira uma nota ruim, ou quando ele dá uma aula muito chata, ou algo desse tipo assim. Então, sem muitas delongas, vamos ajudar a receber nossos professores convidados de hoje, o professor Marcos e a professora Natália. A gente preparou para vocês também. Agora vocês fazendo o favor de levantar para jurar pela bandeira. Cantar o hino nacional. Brincadeira, só fiz você levantar à toa, pode sentar. E aí, galera, boa tarde. Como vocês estão? Boa tarde. Tudo de boa. Vê se tá ligado aí, Natália, por favor. Só aperta o botão. Gente, acho que tá vindo essa caixa aí, tá não? Não é o microfone, não. Oi, som. Oi. Agora tá funcionando. Pera aí, galera, problemas técnicos aqui no ambiente. Resolveram. Era o ar mesmo? Bom, voltando à nossa introdução aqui. Calma, Natália. Boa tarde, né, primeiramente. Como é que vocês estão? Como é que vocês interpretaram esse convite aí? Eu fiquei com um pouco de receio, né, diante dos últimos que eu tive a oportunidade de ver aqui, né? E aí a gente sempre fica com um pouco de medo, fica nervoso. Mas assim, há boatos que tem gente mais nervosa que eu aí. Tem. Do seu lado aí tá com palpitação. Com certeza. Pra ver, assim, ó. Não, Natália? Eu tô muito nervosa. Seu microfone é sem fio. Se você quiser puxar pra você não quiser esticar. Obrigada. Só o Marcos só. Sim, tá? E aí, Natália, você tá bem? Não, gente. Não posso nem falar o que eu tô sentindo. Porque eu já fui no banheiro 3 vezes. Antes de vir pra cá. Tá, calma, assim, tá? já falei. Eu não tô entendendo essa câmera virada pra mim, a outra, assim, não tô acostumada. Na época que eu tentei ser blogueira, não consegui por conta disso, mas não tá dando certo. Você tava falando de começar a gravar TikTok, né? Eu pensei, sim, depois que eu saí como professora, né, se eu não continuar, eu vou virar TikTok. Eu acho que você tem sucesso com a dancinha, sim. Eu sei dançar. Ah, não sei não, mentira. Você quer dançar pra nós então, Natália? Peraí, Não sei dançar. Eu treino às vezes no espelho em casa. Mas não dá muito certo às vezes. Qualquer dia vamos chamar aqui pra você participar então de algum quadro pra você dançar. Eu preciso de 12 horas por dia pra treinar, mas como o Cefet me consome, aí não... Cefet, mestrado, né? Mestrado, tem tudo. Tá certo. Bom, vamos começar falando um pouco da apresentação de vocês, começando pelo professor Marcos, que tem um incrível sobrenome Marcão. Não sei porquê, né, Marcos? Ixi, meu Deus. E simplesmente o currículo desse cara no Lattes é essa fila, esse negócio gigantesco aí. O cara já fez de tudo na vida dele. E você tem quantos anos, Marcos? Com essa quantidade de coisa mesmo? 31. E eu tô aqui. Até hoje, nessa faculdade. Mas se apresenta um pouco sobre a sua formação, assim. Quando iniciou, seu interesse pela computação. Na verdade, você é engenheiro civil, né?
Sim, eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Minha vontade sempre foi fazer o curso de matemática. E aí, logo que eu concluí a Engenharia Civil, eu entrei no mestrado de modelagem computacional, porque eu tive a oportunidade, né, de trabalhar num projeto de iniciação científica. E a minha orientadora fazia parte desse programa. E aí, meu projeto já era dentro da modelagem, eu acabei gostando muito, trabalhava com biomecânica. E entrei no mestrado, logo em seguida entrei no doutorado, eu tive a oportunidade de fazer também minha graduação em matemática. E aí estou tentando finalizar meu doutorado, junto com meu amigo Gustavo aqui. Né? Tá faltando bem pouco, mas eu espero finalizar agora nos próximos meses. Aí como é que surgiu essa entrada aqui no Cefet, assim, desse negócio todo? Então, o Cefet em si, né, foi uma oportunidade muito bacana para mim. Até então, eu nunca pensei que eu poderia, né, lecionar alguma disciplina aqui dentro, mas eu me recordo que assim que saiu o edital, o pessoal lá do programa, todo mundo é muito unido, todo mundo sempre manda os editais lá de processos seletivos. E aí eu peguei e falei assim, será que eu tento ou não? Eu fiquei um pouco receoso, com medo, porque era uma disciplina, se eu não me engano, era de sistemas operacionais, e eu nunca vi sistemas operacionais na minha vida. Eu sou engenheiro civil, entrei num programa de modelagem computacional, mas que em momento algum eu conseguia, eu via algum conteúdo relacionado a isso, né? E aí eu acho que o conteúdo lá da prova era escalonamento em sistemas operacionais, alguma coisa do tipo. Aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer, não vou. Fui lá e fiz a minha inscrição. Eu sei que eu fiquei uma semana comendo livro, né? Pra ver se eu passava, se eu conseguia entrar aqui. Aí, beleza. Na véspera da prova, eu super nervoso, não dormi um minuto à noite, olhando o tempo inteiro a minha aula que eu tinha preparado. Chegou de madrugada, eu acordei e falei assim, eu acho que eu não vou não. Eu vou passar vergonha lá na frente, a banca vai rir da minha cara, eu acho que eu não vou conseguir não. E aí acabou que eu tomei coragem e vim, né? E aí eu tô aí. Assim, a gente passa uns apertos, né? Todo mundo sabe, mas é tudo para aprendizagem, para experiência nossa. Eu tive a oportunidade de ser da primeira turma que o Marcos deu aula aqui, tadinho. Full perdido mesmo. Mas ele conseguiu lidar bem com a disciplina que jogaram pra ele. Agora explica pra gente aí esse sobrenome Marcão que você tem. Eu desconheço esse sobrenome. Sério? Você não sabe Sério? da própria história? Sua mãe é sua mãe? Hã? Sua mãe é sua mãe? Você teve isso com a mãe da É seu sobrenome, ué. Né, mas Marcão Bom, não tá no meu nome, não. se você não sabe, Gustavo, você pode contar pra gente a história aí? Meu Deus, sou da plateia. Fala também. Nossa. Agora você lembra? Agora eu lembro. Como é que foi isso aí? Fui fazer a inscrição, né, num congresso argentino, para apresentar um trabalho de modelagem computacional que eu havia desenvolvido. E aí lá na etapa da inscrição, né, tinha lá apelido, né? Aí eu peguei e coloquei Marcão no apelido. Aí toda vez chegava e-mail do congresso para mim assim, Marcão, seu trabalho foi aceito. Marcão, a data de apresentação do seu trabalho é tal dia. Eu falei assim, gente, mas o que aconteceu? Aí que eu fui lembrar que eu tinha colocado Marcão de apelido, porque eu nem imaginava. Eu não tinha conhecimento, né? Aí chegou lá no congresso, tava lá assim no meu crachá, Marcão. Isso foi um problema de interpretação na língua, né? Por causa que o apelido era outra coisa. Eu fui inocente, né? Infelizmente. Agora, outro fator curioso no seu currículo lá também, que tal que você tem medo de agulha, cara? É uma fobia tão grande assim que você precisa especificar? Existem pessoas que a gente conhece na vida da gente que a gente nem devia conhecer, né? Nesses últimos dias agora, né? Eu passei por um problema aí de saúde, tive que fazer uma cirurgia. Aí, infelizmente, eu conheci a sogra de um aluno meu aí. E eu acho que ela chegou no ouvido dele e falou. Aí, infelizmente. Olha lá, tá até com a cara, tá até escondendo a cara, ó. Já sabe que foi pra ele. Porque não vai ser só eu que vou passar vergonha aqui, né? Ó, Natália fez uma ameaça pra você, tá? Não é pra mim, não. Bom, vamos apresentar agora o nosso segundo convidado um pouquinho sobre a Natália.
Natália, fala um pouquinho sobre seu currículo aí, sobre a sua formação, quando você começou a estudar. Calma, relaxa, respira. 3, 1, 2, 3. Não tomei remédio hoje. Então, eu iniciei aqui no Cefet, né? Fiz a faculdade, eu fiz o técnico de informática aqui. Eu até estou esquecendo o meu currículo. Fala um pouquinho mais perto para pegar. Eu acho que está desligado aqui. Tá, tem certeza? Tá com a luzinha acesa? Tá ligado. Fala bem perto, esse aí está meio baixo. Talvez seja a pilha. Não? Oi, agora foi. Ah, show. Eu comecei, né, aqui no Cefet, então o Cefet me abriu muitas portas. Eu sempre falo isso, assim, que o Cefet foi um divisor de águas na minha vida. E aí depois eu fiz graduação, aí eu trabalhei em um monte de empresa aí, empresa têxtil. Eu cheguei a trabalhar em distribuidora de energia elétrica. Então, assim, e aí eu fiz depois minha especialização, né, em geoprocessamento na PUC. E aí trabalhei, né, assim, a maior parte, assim, da minha vida profissional foi que eu trabalhei na área de petróleo e gás, né, na área de TI. E depois também trabalhei na RBM, aí comecei, né, o meu mestrado aqui no Cefet mesmo. Aí surgiu a oportunidade, né, de fazer, né, de participar do processo seletivo aqui, né. Aí eu me inscrevi e falei assim, vamos lá ver como é que é, né. Aí fiz, né, o Luan já tá rindo ali de mim, porque o Luan foi a primeira pessoa que eu tive contato aqui no Cefet, assim. A que te mais traumatizou também, né? Ele me traumatizou. Aí, assim, eu fiz o meu processo seletivo, né, tava o Luan, Gustavo e o Anderson. Aí tinha uma pessoa que me falou assim, cuidado com o Anderson pega pesado, né. Aí quando eu cheguei lá na frente, eu tava meio nervosa. Aí falaram assim, gente, aí se apresentaram, na hora que falaram assim, o Anderson, eu falei, ferrou. Falei, agora ferrou eles. Mas assim, com o Anderson foi super tranquilo, o Gustavo super tranquilo, o Luan arrebentou, me traumatizou no processo seletivo. Eu já passei pelo trauma do Luan também, quando ele foi convidado a falar aí aqui. Ele acabou comigo também. Esse cara, eu acho que deveria fazer uma investigação criminal sobre ele. Muito mau caráter pra ser professor. Luan, fiquei traumatizado, Luan. Mas é uma coisa legal é que... Também atento ele horrores, aí eu acho que eu já tô, né, me vingando. Toda hora eu vou na sala dele. Então é isso aquele pozinho que você estava jogando no café dele lá outro dia, né? Não. Mas uma coisa legal é que você, das professoras que tem, acho que é que mais tem trabalho profissional em empresa, assim. A maioria que vem aqui, normalmente só tem área acadêmica na história, assim, de profissional. Porque, assim, eu não assim, quando eu terminei, né, por exemplo, o Cefet, eu tinha, assim, um sonho, né, de poder terminar a faculdade e de trabalhar em alguma empresa igual, assim, a Petrobras, meu sonho era trabalhar na Petrobras. Então, tipo, eu primeiro fui seguir essa vontade, assim. Então, realizei esse sonho, tipo, trabalhei, vi como era, gostei, foi uma oportunidade maravilhosa, aprendi muito. Mas, assim, como todo ciclo, ele se encerrou, para mim foi o suficiente, assim, trabalhar esse período, fiquei 6 anos trabalhando nessa área. E assim, como eu gosto de viver experiência, o Cefet foi uma experiência que eu queria muito viver, que é o dar aula, assim, lecionar no mundo acadêmico, né? Viver o mundo acadêmico. Então, foi algo que eu falei assim, não, vou viver e estou gostando bastante. Foi legal. Agora, para quem não sabe, a Natália, ela gosta de tanta coisa aleatória que vocês não imaginam. A Natália é fã de bovinos. Conta pra gente. Como surgiu essa paixão, assim, pelos bichinhos? Porque a gente é da roça, né? Então, assim... a gente é da roça, né? Assim, eu gosto, a gente, de bichinho, né? Igual, assim, eu já tive uma ovelha, por exemplo, de bicho de estimação. Então são coisas, assim, que... da vida, né? Eu gosto né? Eu não gosto, por exemplo, muito de cachorro e gato. Ih, meu Deus, será que eu posso falar que não gosto de cachorro e gato? Poder pode, velho. Porque isso, né? A Mel, eu posso ser cancelada, mas eu não gosto muito... Assim, eu até gosto. Deixa eu explicar, né? Porque depois pode dar problema. Eu tenho esse cuidado em sala também. Eu tenho medo de falar um negócio, porque depois eles falam assim, tá cancelada. Então,
essa semana... Não, nós somos um programa com bastante liberdade de expressão. Bastante liberdade de expressão, então tá bom. Então, assim, eu gosto daqui e lá, entendeu? Já os bovinos... O problema é que eu gosto de comer também, entendeu? Então, esse é um problema dos bichinhos, entendeu? Tipo assim, eu por exemplo, eu tenho uma vaquinha que eu chamo ela vem, ela deita no meu colo, eu abraço ela. A vaca deita no seu colo? Deita, eu sento assim, ela vem, fica deitadinha, entendeu? Então, tipo assim, é igual um bichinho de estimação. Só que aí é meio entra naquela questão, né? Você gosta, mas você come também o bicho. Então, assim, eu queria ser vegana, assim, com todo o coração, assim, mas eu não consigo. Não consigo, eu gosto de carne, né? Mas eu gosto deles também. Então, assim, são essas duas situações que eu vivo, que é até muito difícil lidar, entendeu? Gostar de boi e comer também, né? A conversa ficou profunda numa reflexão muito atual da sociedade, então. Mas, queria ser vegana, Ju. Ai, gente, será que tá ruim o que eu tô falando aqui, não, né? Não, tá não, pode ficar tranquilo. E outra paixão sua são... Vamos mudar pra outra paixão? O que você acha? É verdade. Como é que é o nome dela? Hã? Como é que é o nome dela? Ela chama Sereia. Sereia? É nome criativo. Eu nunca vi uma vaca chamada Sereia. Eu já vi Mimosa. Então, eu vou explicar, tem um motivo, óbvio. Os bois, eles não nascem lá, assim, por nascer só, assim, né? A sereia, porque ela desde pequenininha, ela nada, sabe? A vaca nada? Ela nada horrores. Agora não tá nadando mais, não sei, acho que ela ficou preguiçosa. Mas no início ela nadava. Aí ela falou, sereia. É assim que surge os nomes. É igual apelido de gente, né? Não, realmente. Marcão, por exemplo. Surgindo esses nomes assim. Nossa, tá difícil de apresentar. Ai, Deus. Tá. Isso é outra paixão, os trens. Você também adora trem? Trens eu não sei. Eu acho que é coisa de vidas passadas. Você acredita em reencarnação? É coisa de vidas passadas. Eu nem sei se existe negócio de vida passada. Não sei se existe. Mas se existe, é. Porque... porque assim... Eu nunca quis estudar, né? Tipo assim, vou ser uma engenheira mecânica para trabalhar. Não, eu nunca tive isso. Não. Eu gosto, assim, no sentido assim... Andar de trem. Então, qualquer lugar que eu viaje, se tiver passeio de trem, eu gosto de fazer. E quando ele vem, não tô brincando, gente, quando ele vem, o trenzinho, eu começo a chorar, fico emocionada. Eu me emociono numa tal forma que eu não sei explicar o motivo. Então eu tenho certeza que aquilo ali tem relação com vidas passadas, porque não consigo explicar, só pode ser vidas passadas. Você é uma moça simples com seus gostos. Você... A emoção transmitida pelo maquinista chegando, fazendo tio-tio pra você. Ele faz assim. Aí eu falei assim, cara, esse cara deve ser feliz, cara. O maquinista de trem deve ser feliz. Ele tem que fazer aquele barulho. Se não tiver muito alvoroço, eu já não gosto. Eu até conversei com ela sobre ela gostaria muito de virar maquinista um dia. Quem sabe depois porque eu gosto, né? Como eu falei que eu gosto de viver experiência, né? Então, tipo, né? Fiquei um tempão em empresa, não sei se eu volto, não posso te falar, né? A gente é pobre, nasceu herdeiro, a gente tem que trabalhar qualquer coisa, né, que dê pra gente. Mas, assim, como eu, né, falei, eu acho que um dia eu acho que eu quero ter um dia de maquinista, assim, sabe? Fazer um curso, ficar uma semana lá, no trem da Maria Fumaça de Tiradentes. Novo quadro pro Luciano do Huck, um dia de maquinista. Um dia de maquinista, e sim, acho que eu ia gostar. Vamos, então, passar para a nossa conversa um pouco sobre a parte da faculdade, assim, das experiências profissionais. Já falaram um pouco... Calma, Natália. A gente já falou um pouco sobre a formação de vocês, mas vocês, como os alunos, assim, como foi a formação? Quais foram as dificuldades que vocês passaram? As facilidades também, os projetos que vocês fizeram? Como essa coisa foi desenrolando, assim? Você, eu sei que não repetiu em nada. Passou... na luta, não foi, Marcos? Graças a Deus me pediram meu histórico aí, porque acharam que me massacrar aqui na frente, mas Deus é muito bom. Aí, o que acontece, né? Eu sempre estudei numa escola pública, né? Que é lá em Itamaraty de Minas. O pessoal sempre já tem aquele preconceito, escola pequena, pública. Você chega numa universidade. Eu também sempre fui da roça, né? Itamaraty é uma roça... né? Todo mundo conhece. E aí,
quando eu cheguei em Juiz de Fora, a primeira vez, assim, foi fazer o vestibular, eu falei assim, nossa, que lugar maravilhoso, né? Pra mim foi a cidade mais linda que eu já tinha conhecido na minha vida. E aí fiz o vestibular e consegui passar lá no curso de Engenharia Civil. Mas, durante o curso, eu sempre fui um bom aluno na escola, né, no ensino Mentira. médio. Oi? Mentira. Como é que você sabe? Tem como provar? Eu vou deixar no ar aí só. E aí, quando a gente chega na universidade e se depara lá com as dificuldades, né? Começa lá em cálculo 1, cálculo 2, física 1, que até então era uma matéria que eu nem tinha muito bem, né, no ensino médio. Aí a gente começa a capengar lá em nota. O objetivo no final é só querer os 60 pontos para ser aprovado, né? Não posso falar muito isso não, porque, né, fica feio aqui, mas no final era isso que era o meu objetivo lá, porque eu tinha muita dificuldade nessa parte de física, parte de matemática, e cálculo é uma disciplina muito pesada. Então, assim, a minha base inicial sempre foi de muita dificuldade, mas eu sempre estudei muito, sempre via meus amigos lá no barzinho, final de semana, falava assim, nossa, eu queria, né? Mas não. Eu optava por estudar porque quando eu entrei na universidade, né, minha família é uma família simples, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que formar nos 5 anos. Eu não tinha outra possibilidade. A minha meta era essa, formar em 5 anos, não reprovar em nada. Então, assim, eu sempre me dediquei muito aos meus estudos e aí eu tive um histórico bacana, né, sem reprovação nenhuma. Mas, assim, lógico que dificuldades a gente sempre encontra aí ao longo do curso. E você, Natália? Sua hora vai chegar uma hora pra falar sobre sua trajetória acadêmica. Eles pediram meu histórico, eu não dei não, gente. Eu falei, vamos zoar com a nota lá? E eu falei, não vou deixar. Não, tudo bem, mas pode falar um pouco sobre a sua trajetória, Então, dificuldades, o que você teve que dedicar muito. tudo, né, gente? É difícil. É porque, assim, eu estudava e trabalhava, né? Então, era muito Na área de complicado TI poder... mesmo ou você fazia outro tipo de eu trabalho? na área de TI. Então, assim, eu tinha que trabalhar, né, de 8 às 5 e pegava na faculdade umas 6h30 e ia 10h30, né? Então, assim, era muito complicado porque o horário, às vezes, que eu tinha para estudar é depois de 10h30. Então, voltar para casa e estudar. Então, assim, era o período que foi muito difícil porque eu tinha que conciliar. E, às vezes, eu não conseguia estudar no trabalho. Porque, às vezes, no trabalho eles deixam, né? Dependendo do trabalho, é mais flexível. E hoje, assim, com um trabalho remoto, melhorou muito essa questão, né? De você conciliar trabalho e estudo. E antes não era, é presencial e tentar conciliar os dois ao mesmo tempo. Então, assim, para mim isso foi bem puxado na época. Os 4 anos foi isso, assim, de dormir 2, 3 horas por noite para poder dar conta. E às vezes não dava, porque era puxado. Então, assim, eu não tive, né, recuperação. Eu falo que a única recuperação que eu tive foi aqui no técnico, no Cefet, foi com o Juninho. Eu tenho esse trauma. Eu tenho medo do Juninho até hoje. É verdade. Foi a Você tem medo única do Anderson, matéria. do Luan, do Juninho? Mas do Juninho é porque, né, ele me colocou de recuperar. Não me colocou, né? A gente que se coloca, né? Tá, gente, né? O professor coloca, não, hein? Já vou avisar vocês. Mas, assim, foi minha única recuperação. Que também aconteceu a mesma coisa, né? Eu sempre trabalhei, estudei e trabalhei. O único período que eu não trabalhava era no ensino médio. Mas depois que eu me formei no ensino médio, eu comecei a trabalhar. Então, assim, eu comecei minha carreira já muito nova. Eu até falo que eu vou aposentar mais cedo. Quer dizer, né? Não agora, que eu acho que não vai conseguir mais, não. Era antes, conseguia aposentar mais cedo, agora não consegue mais. Então, só que assim, não foi só a minha trajetória só não foi só na área de informática, assim. Eu tive em outras áreas que eu trabalhei, assim, que me ajudaram muito até trabalhar com TI depois, outras oportunidades apareceram por conta disso. Mas, assim, mais dificuldade na faculdade que eu tive, assim, mas é conciliar mesmo trabalho com os estudos, que era bem mais puxado. E aquela coisa, né, se não nasceu herdeiro, você tem que trabalhar. E eu falo também muito isso, que
para quem quer, né, trabalhar e para o mercado de trabalho, experiência conta muito. Então, você sai depois com o diploma e se você já está trabalhando, ali é muito mais tranquilo depois você conseguir um trabalho. Então, eu falo que esse período todo que eu estudei, eu não fiquei desempregada assim muito tempo, sabe? Foi períodos curtos que, tipo, eu saí de um trabalho, eu fui para o outro, que eu consegui, eu saí porque o contrato acabou, mas logo eu consegui. Então, assim, ter experiência conta demais, sabe? Uhum. Mas aí você tem que também fazer um plano, né? Porque às vezes você quer seguir a área acadêmica, aí sim você tem que verificar o que eu preciso fazer para seguir a área acadêmica. Agora, o que eu falo sobre o mercado de trabalho, vocês estão, né, estudando, então, oportunidade que vocês tiverem de participar de projeto aqui no Cefet, de fazer um estágio, de começar a poder fazer qualquer coisa que possa colocar lá no seu GitHub, colocar no seu currículo, eu participei disso, isso sim, conta demais. Então, quer trabalhar na área do mercado de trabalho, assim, tem que já estar se mexendo. É isso que eles esperam da gente quando a gente está fazendo uma entrevista. Porque eles querem isso. O que você fez, o que você faz. Eles não querem pessoas que saibam tudo, mas sim pessoas que tenham vontade e que estão ali disposto a aprender. Eu acho que vai ter que ser um garrafão de 5 litros, hein? Aqui, entendeu? Primeiro oferece um copinho de plástico, agora vem com melhor. Evolução, aqui a gente adapta. Tá achando chique, hein? Exatamente. Tá achando muito chique. Nunca teve isso aqui não, tá só pra vocês, tá? Vocês estão, É só pra quem rende? Pra quem pra fala. não queria estar aqui, eu tô falando muito, né? Não, você relaxe, apenas viva o momento. Pode continuar a sua fala. Acho que eu já acabei. Se não acabei também, eu termino depois, eu não lembro mais, não. Bom, tudo bem. Mas eu queria comentar que é bem interessante, tipo assim, você falar isso, porque muitos professores, eles têm essa visão do mercado, mas a maioria aqui, como eu falei, são da área acadêmica. Então, eles, tipo assim, eles têm essas dicas básicas que você vê na internet, tipo assim, de entrevista, de buscar estágio e tudo mais, mas ter alguém que participou disso viveu mesmo, é uma visão um pouco mais legal, assim, que eu até comentei com você que seria legal de trazer. Marcos, você já trabalhou em algum outro lugar também? Eu sempre vivo na área acadêmica. Você já deu aula antes daqui, né? Você Sim. dá aula agora em 3 lugares também? Eu sempre tive vontade de trabalhar em obra, né? Aí cheguei a um tempo a trabalhar. Isso é verdade. Pra quem segue o Marcos no Instagram, ele vê uma obra assim, ele coloca capacete e tira foto pra falar que é dele, tá? Mas só tem um engenheiro lá em Itamaraty, né? Sou eu. Então, as obras todas lá, eu que faço. Das 700 fotos lá, 500 são ele de capacete, assim. Obra, trabalho. Então, aí tá os pedreiros lá de fundo, assim, ó. Então, assim, sempre quis trabalhar. Mas uma dificuldade que eu sempre encontrei foi a seguinte, né? Lá no meu 4º período, quando eu estava fazendo engenharia, eu já me ingressei lá num projeto de iniciação, logo em seguida fiz treinamento profissional. Então, assim, meu currículo já foi muito caminhando pro lado da pesquisa, né? E aí, quando eu me formei, né? Então, eu tive essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque todas as vezes que eu tentava uma oportunidade, né, as pessoas iam olhar meu currículo estava muito voltado para a área acadêmica, eu sempre publiquei artigos, sempre participei de projeto, então, assim, tinha essa dificuldade. Aí, às vezes, as empresas querem um profissional que seja mais apto para o mercado de trabalho. A famosa experiência, assim, de ter trabalhado em algum outro lugar. Isso. E aí eu tive essa dificuldade, mas assim, como era uma opção, né, era o que eu queria pra minha vida, eu queria ser professor, então pra mim foi fácil, né, porque era realmente a minha meta ia ser seguida. Tipo assim, ter essa parte de artigo ajuda também a entrar aqui no Cefet, tipo assim, você ganha algum ponto por ter artigo publicado, com coisa do tipo? Sim, por exemplo, para o pessoal aí que tem interesse, sei lá, em fazer uma pós-graduação, né, um mestrado, um doutorado, até no próprio processo seletivo conta. Então, eu sempre falo com os meus alunos aí que têm oportunidade de participar de algum projeto, tudo conta ponto. Publicação de artigo conta ponto. E até aqui mesmo no Cefet, né, no processo seletivo para ingresso aqui como docente, também conta ponto. Então, existe lá uma tabela com várias pontuações, né? Várias coisas que contam pontos, porque é uma etapa do processo seletivo.
Então, assim, vale a pena. Quem tem interesse mais à frente, né, que tem vontade de seguir nessa área, na carreira acadêmica, eu aconselho que sim, que corram atrás, aproveitem a oportunidade agora na graduação de tentar participar do maior número de projetos possível, porque lá na frente, com certeza, vai colher bons frutos aí quando participar de algum processo. Com certeza. Mas você falou que nunca foi em um barzinho nem nada. Foi sempre mesmo ou de vez em quando escapava assim? Não, de vez em quando escapava, Escapava, né? Eu vivia de bolsa, né? Eu tinha lá uma bolsa de iniciação científica, ganhava lá uns R$ 400. Tinha bolsa de manutenção, que é a bolsa moradia, né? Ajudava também. No final das contas, eu vivia de bolsa. Então, eu não poderia também esbanjar muito, né? Com certeza. Natália, você fazia uma festinha também? Lá na fazenda, com os boi? Não. Eu também, com trabalhando tanto, era difícil ter tempo, né? Gente, não era impossível, sim. A fim de semana até, né, fazia alguma coisa ou outra, mas assim, era impossível. Não tinha como você sair, depois no outro dia ter que trabalhar. Assim, só gostaria de lembrar. Eu só fazia isso, assim, quando eu comecei aí só tava trabalhando. Aí, tipo, já saía às vezes da festa e ia pra trabalhar. Mas, assim, não, saía da festa pra ir trabalhar. Então virava à noite, assim. Só ia em casa tomar um banho também, né, gente? Mas isso é depois do trabalho. Mas quando trabalhando e estudando, não só queria lembrar que... E também por causa do dinheiro, né, gente? Você acha que a gente fazia estágio, trabalhava... Eu falo que hoje a área de TI tá boa, tá? Mas eu peguei a área de TI, assim, que pagava muito mal. Não que tá pegando muito bem também agora, não, né? Mas eu peguei a época de TI que era muito complicado. Questão de dar oportunidade. Hoje você vê, tem muito aluno consegue. Trabalha, as empresas, elas estão com outra visão. Não estão com a visão que elas têm hoje de dar oportunidade, dar o primeiro trabalho, né? Mas, assim, antes era muito, muito mais difícil. Então, o salário era pouquinho. O salário era para pagar a faculdade, era para poder me manter, né? Pagar a faculdade, poder comer o lanche à noite, que senão não sobrevivia. Comer uma pobre vaquinha, né? Na época não tinha vaquinha, não. Ah. Às vezes, né? Então o dinheiro do Cefet que deu para comprar vaquinha, então, Não, foi de antes. Ah, bom. Né? Mas eu só queria lembrar que caso você conte alguma mentira, seu irmão tá aqui, né? Pra poder testemunhar a seu favor, seu conto. Cadê? O João como mesmo? É Luiz Roberto. Nossa, perdão. Luiz Roberto. Tá tudo certo que ela falou aqui até agora? Então até agora, porque eu posso mentir daqui a pouco, né? Bom, falando de mentira, então, a gente pode pular para os nossos próximos quadros, então? Ai, meu Deus, misericórdia. Estão a melhor parte. Calma, Natália, calma. Ela vai perguntar a forma Falando de mentira, nós vamos jogar, então, agora o Eu Nunca. Vocês conhecem? Já jogaram alguma vez em algum lugar, certo? Eu nunca. Tá. Bom, se você não jogou, basicamente eu vou dar uma plaquinha para vocês e vai aparecer algumas afirmações. Vocês vão ter que dizer se vocês já fizeram ou nunca fizeram. Beleza? É muita vergonha, né? Puta. Oi? Agora que a gente vai ver se você mentiu. Eu não. Bom, com as plaquinhas em mãos aí, vamos então para a primeira. Calma, Natália, estraga o equipamento não, Natália. Deixa assim. Fica com o microfone na mão mesmo. Tá, vambora. Tudo certo aí? Beleza. Primeira afirmação. Eu nunca dormi numa reunião de departamento. Eu sei que essa reunião é muito chata, né? Mas não, a gente eu me surpreendo com a Natália não ter dormido, Marcos não. Eu não dormi não, mãe. Mas as reuniões são bem complicadas. Vocês participam como contratados nas reuniões de departamento? Quando é convocado, sim. Então existe uma convocação. Entendi. Quando é convidado, a gente vai só... O que normalmente é falado nessas reuniões assim? Ou é confidencial, não pode falar? A Gabriela já tá rindo ali, ó. Normal, tranquilo. Efetivado, não castiguem nossos convidados aqui. Foi uma pergunta minha. Isso aqui tá passando pra alguém ver? Assistir? Tá passando na Globo. Você tá ao vivo agora. Não, mas isso no Instagram tá no... Não, tá na Globo. Tá no YouTube? Tá no YouTube, na Twitch, Instagram. Qual outra que tem também? TikTok, isso. O TikTok. Então acho que pode ser esse que eu vou iniciar minha carreira. Pode ser o seu lançamento. Pode ser.
Bom, vamos passar para a segunda afirmação, então. Eu nunca dei notas aleatórias a alunos chatos. Pode ser outros alunos também. Eu nunca dei nota aleatória. É, nota aleatória. Ó, o Marcos tá mentindo, eu tenho certeza. A Natália, eu acredito que a Natália é muito boazinha, mas o Marcos, ele já me ameaçou aqui hoje por eu ter convidado ele aqui. Não, nunca não. Nunca? Vocês estão então, Não, totalmente... nota moralmente aleatória eu nunca dei, não. corretos. Ah, mas uma correção mais pesadinha, Mas assim. qual? Eita, começamos a caixa de novo. Se pegar pesado? É. Aí, falou mentira, o detector aí, ó. Detector aí, ó. Pegamos no flagra. Aí, parou. Aí, tá vendo? Cara, a tecnologia tá evoluindo muito. Mas uma mãozinha mais pesada, assim. Às vezes acontece. Especialmente no... Quando tem um aluno meio chatinho. tem um... eu quero passar quando- ele logo pra não ficar com ele mais. Não é pra ser chata a partir de agora, hein, gente? Não, mas o Marcos tem uns alunos aí até que falam as coisas dele, né, Marcos? Ficam contando umas coisas aí, né? Vou nem falar quem é. Passando para a próxima afirmação, então. Eu nunca trabalhei como encanador. Olha, eu sei que a gente faz afirmações aqui confiando plenamente em vocês, mas Marcos, você tá falando mentira. Encanador. Ih, tem uma história aí, Marcos. Aí, ó, até a Natália já sabe. Não sei não, falei só aleatório. Você quer que eu te prove, então, que você tá falando mentira? Uhum. Passa pra próxima, então. Quem é esse cara aí? E aí? Super Marcos. Eu tô preocupada com a minha. De quando é essa foto aí, Marcos? Você trabalhando lá como encanador. Mas ficou bonitinho, mas Aí, ó, a Natália gostou, tá vendo? ficou uma graça. Essa foto aí foi do fundo de formatura, né? Foi uma festa de 500 dias para formatura. Aí foi uma festa fantasia. Aí eu fui, aluguei a fantasia de Mario aí e fui. Não, fantasia de Marcos, o M é de Marcos. É, também. Marcão. Foi legal a festa? O pessoal gostou da fantasia? Gostou. Ninguém fez a piada do Super Marcos, não? Não, ninguém. Caramba, o pessoal sem graça. Gente, a única piada que todo mundo ficava zombando de mim é aquela do carrinho, sabe? Carrinho? O Marcos descendo a ladeira. Tem um negócio assim, não tem? Eu nunca ouvi essa, não, é? É, isso daí mesmo. Essa eu não conheço, não. Lá vem o Marcos. Não, bom, mas agora nós temos uma nova aqui pra poder mostrar. Inclusive, galera, pra quem não tá sabendo, o Cine Hits lá em Cataguás vai lançar um novo filme agora. A gente trouxe aqui pra vocês o Super Marcos Bros, o filme. Estrelando Marcos e Natália, como vocês podem ver. Essa foto foi tirada de uma das viagens da Natália, que ela foi pra tudo quanto é lugar. Inclusive, ela tava em cima de uma torre aí, no caso, nosso cano. Princesa? Não, aqui você tá como Mário Verde. Ela tá até tampando o cogumelo pra ele, pra ajudar ele ali, ó. Essa foto foi onde, Natália? Essa foto foi. Ai, gente, eu nem lembro agora do nome do museu. Foi em Gramado essa foto. É o Minimundo. Quem falou Minimundo? Ah, Minimundo, isso. Ah, por isso que o cogumelo é gigante ali atrás. Não. Cogumelo. Tem um cogumelo lá. Ó. Mas ali é uma casinha só. Mas parece cogumelo mesmo. Mas é um cogumelo. Eu não tinha nem reparado isso. A casinha é pequena, o cogumelo é gigante. É porque, assim, conforme você tira a foto lá, porque tudo é miniatura, né? Aí, Miniatura conforme eles tiram as fotos lá, dá a sensação, tipo assim, igual parecia que eu tava na torre, sabe? Ah, mas você tinha só subido a escadinha ali. Eu subi escadinha, aí Ah. conforme o cara tirou a foto, aí pareceu que eu tava em cima da torre, mas não é, não. Entendi. Ali é bem pequenininho. Mas então, galera, lançamento lá, por favor, aí pra Cataguás assistir. Vamos passar para a próxima afirmação, então. Eu nunca vesti uma ovelha com pijama rosa. Ela já se adiantou na ovelha que ela tem, né? Mas o fato de ter vestido ela um pijama rosa deve ter se tornado ainda mais especial esse momento. Como é que era o nome da sua ovelhinha? Aninha. Aninha. Eu já até falei aqui já. Eu tive uma ovelha de estimação.
a chamava Aninha. Para quem não sabe, as ovelhas, elas rejeitam os filhotes. E às vezes elas não querem cuidar do filhote. Então você precisa cuidar. Assim, você precisa dar a madeira e tudo mais. Aí tinha um moço, ele estava vendendo as ovelhas que foram rejeitadas pelas mães, né? Nossa, isso é triste, né? Desculpa, eu pesei, né? Pesei aqui, né? Pesei, desculpa. Não, mas é uma história bonita porque você cuidou dela, não foi? Eu pesei um pouco o clima. Mas aí eu comprei, na verdade. Eu nem ganhei. O cara é tão muquirano que me vendeu a Aninha. Nossa mas eu senhora. comprei a Aninha. Acho que foi R$30. Nossa! Tadinha da Aninha. Foi, R$30 a Aninha. E assim, as ovelhas tem várias raças, né? E essa não era aquela peludona, não, sabe? Ela era pretinha com rabinho branco. E aí... Só que a Aninha, ela ficou muito domesticada, assim, sabe? Porque a gente colocou ela no fundo do quintal. Só que ela achou que ela era um ser humano. Então, ela achava que tinha que ficar dentro de casa. Então, tipo assim, quando menos você esperava, a Aninha estava dentro de casa. Aí eu tinha que dar uma madeira para ela, né? Pedir cuidar. Nossa, a Aninha berrava 3 horas da manhã lá em casa, gente. Aí eu tinha que acordar, dar uma madeira para a Aninha, né? Porque senão você não aguentava. Teve um dia que eu estava dormindo, a Aninha foi no meu quarto, berrou, e eu acordei, cara, levei um susto. A bichinha tava dentro do meu quarto. E aí teve um dia que, sabe aquela coisa assim, eu peguei um pijama meu vermelho, que eu achei, o meu pijaminha meu rosa. Aí eu falei, sabe como vai ficar bonitinha, Naninha? Eu coloquei nela, ela ficou mesmo, uma gracinha, eu tenho até foto. Vou passar essa foto pra gente postar assim no Instagram depois. Eu vou ter que achar, né, gente? Porque eu não sei onde que tá essa foto mais. Não, mas é uma linda história de você ajudando a ovelhinha que foi rejeitada. Então. Que fim teve a Aninha? Então, gente, é assim, igual eu falei, o boi eu como quando eu não tive um contato, assim, né? Um amor, assim. Agora a Aninha eu tive, né? Então, mas chegou um momento que a Aninha não podia ficar lá no fundo do quintal lá de casa, né? E aí meu pai vai ter que levar ela pra roça. Eu falei, tá bom, né? Levou ela pra roça, um belo dia o cachorro comeu ela. Gente! Eu tô vendo, eu tô pesando o clima aqui, gente. Aí eu fiquei sem a Aninha. Foi, gente. Ficou trágico do nada. Foi trágico. Não, mas agora tem motivo de você não gostar muito de cachorro, né? Ele acabou com o seu filhote. Às vezes é isso, né? Não tô lembrando. Tá vendo? Já tô justificando o que você falou antes pra não dar problema. Já Pode te ajudei. ser isso. Não, mas tudo bem. A Aninha está em um lugar melhor agora, vestida de pijama rosa. Vestida de pijama rosa, tadinha. Bom, vamos passar para nossa próxima afirmação, então. Eu nunca fui um safari em Madagascar. Então, eu já fui, né? Eu sou muito aleatória, tá, gente? Alguém é honesto por aqui. Eu já fui. Ah, meu Deus. Eu quero a minha foto. Tá, pode mostrar que ela já se adiantou já. Aqui temos a foto da Natália participando do filme Madagascar 5. Não, eu ainda sei fazer pose com a girafa. E aí nesse dia que eu fui, né, eu gosto muito desses personagens. E lá, assim, aqui tem um personagemzinho bonitinho, né, mas tem umas pessoas vestidas, né, são o pessoal que coloca fantasia. E eu queria tirar foto com todo mundo. Eu falei, gente, quando eu era criança não tive a oportunidade de visitar o Beto Carreiro, e aí quando eu fui, eu falei, eu quero nem saber, vou ser criança aqui. Aí eu tirei foto. Eu lembro que eu corri atrás do biscoito do Shrek para tirar foto. Mas ele olhou para trás e correu. Acho que ele ficou com medo de mim. Não, provavelmente ver alguém correndo assim para tirar foto. Você tinha que ter postado as outras fotos também com o pessoal, a gente colocar também. Eu tenho um monte. Mas aí tem que tem a que gente postar. seleciona o Instagram, né? Porque senão... Precisa gerar material pra gente colocar aqui. Da lista dos amigos. Vou cobrar R$15, eu acho, pra quem Nossa quiser entrar na Senhora. lista dos amigos lá. E você já viu, a Virgínia fez isso. Vou fazer isso aí, se vocês quiserem ver essas fotos malucas assim. Aí, já tá criando um novo negócio. Virou TikTok, YouTube. Tô falando, eu tenho... Vocês ainda vão me ver ganhar 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu tenho certeza que você vai chegar lá um dia. Vamos passar para nossa próxima afirmação, então. Eu nunca fiz rafting. Eu falo que ela já fez de tudo. Ai, gente, essa história, gente. Pode contar, o pessoal vai adorar a sua história sobre o rafting. Ai, eu vou ter que... Mas ela é grande, vai demorar aqui. Pode falar.
Então, Resume um pouquinho. Vou tentar resumir mais assim possível, tá? Eu fiz raft, assim, aquela coisa. Eu gosto de esporte, assim, sabe? Eu gosto de fazer trilha, por exemplo. Então eu gosto, assim, mas tem um limite também, entendeu? Mas o raft foi uma coisa assim, eu sempre quis fazer. Aí eu tive a oportunidade que eu fui viajar, eu viajei sozinha, encontrei um monte de gente lá, eu fiz amizade. Só que a maioria é terceira idade, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, a galera tranquila, de boa, né? Terceira idade não, né, gente? Mas assim, um pessoal mais maduro, né? Aí o pessoal, vamos fazer raft? Eu falei, ferrou. Falei assim, fiquei meio com receio, né? Eu falei, eu nunca fiz. Aí eu falei, vamos. Aí eu sou muito preocupada com a questão de segurança, sabe? Assim, até um certo ponto. Aí eu falei assim, aí eu perguntei, moço, como é que é as coisas e tudo? Me explica direitinho qual que eu tenho que fazer. Ele falou, não tem problema, tá com colete. Eu falei, então tá bom, tá com colete, caiu. Eu falei, não, se caiu. Eu perguntei para ele, se cair. Ele falou assim, cair não tem problema, tá com colete. Eu falei, então tá bom, o negócio é isso mesmo. Eu falei, beleza. Aí fomos, né? Tipo assim, são 2 horas de descida pelo rio, né? 2 horas, gente. E aí, nos 5 minutos, já era uma correnteza já, que eles falam grau, né? O nosso grau era iniciante. Mas essa correnteza nunca era iniciante, gente. Nunca. Não sei onde quis falar que aquilo era iniciante lá. Tem uns graus lá que eu esqueci o nome. Aí, a primeira coisa, quando eu olho assim, só sei que eu vi assim, o negócio já era Quando ele mas eu não tava com medo, gente. Eu falei assim, beleza, tô colete. Cara, colocou colete, tô segura. Eu falei, não vai acontecer nada. Aí desceu, na hora que a gente desceu assim, ó. Eu não sei, porque a gente não lembra, não recorda. Eu sei que eu pulei do bote, eu só sei que eu fiquei debaixo da água ali daquela correnteza. Há um tempo, não sei quanto. Mas assim, eu tava de boa, como o moço falou, tá de colete. Tá de colete, não tem perigo. E aí, só sei que quando eu tava indo embora, eu tava indo pro rio, né? Afora lá, óbvio, né? O cara, que tem um cara, não sei o nome, mas ele fica lá. O instrutor lá, ele me pegou pelo colete e gritou, peguei, segura aqui. Aí, segurei ele na corda e fiquei, né? Tipo assim, de boaça, cara. Eu falei, não tem... Falei, é isso, é normal. Caiu, Tom caiu. Só que na hora que eu olho para trás, eu vi Dona Rosa. Dona Rosa é uma senhorinha de 70 anos que estava descendo o rio. Eu só vi o capacete dela amarelo, sabe? Descendo. Eu falei, normal. Pensei, normal. Aí eu olho. Não é Dona Rosa, não, me desculpa. É Dona Regina. Aí quando eu olho, Dona Rosa, era a irmã dela, falando assim, Natália, eu, oi, tô aqui, tipo, né? Aí quando eu vejo, tem a Carla, outra que tava no bote comigo, eu sumida, mas eu vi o remozinho dela pra cima, assim. Aí eu falei assim, olhei e falei assim, quando eu olhei... Gente, mineiro olha pro perigo e fala, uai. Quando eu olhei pro instrutor, ele tava desesperado. Cara, ele tava desesperado. Aí eu falei, agora é hora de eu preocupar. Aí eu falei, eu vou morrer. Eu falei... Aí depois que eu tava segurando assim, eu olhei pra ele, igual aquele gatinho do Shrek, gato de botas. Eu olhei e fiz assim, salva a minha vida, moça. Aí eu lembrei que a minha mãe sempre fala comigo, Natália, não enfia nessas coisas, não segue as pessoas. Eu lembrei disso. Lembrei que eu tinha feito seguro de vida, mas o negócio estava dentro da minha bolsa. Fiquei pensando, como que vai levar meu corpo, uma complicação. Fiquei pensando nessas coisas todas, né? Gente... Só sei que o cara virou e falou, não, o cara foi, conseguiu pegar a Carla, colocou dentro, aí depois ele me colocou e eu desci. Aí a gente desceu para tentar achar a Dona Regina que tinha ido embora. Dona Regina tinha ido embora na correnteza.
Só que o que acontece, gente? Vocês estão pensando assim, mas tem um bote que é o bote salva-vidas. Mas esse bote salva-vidas tinha virado também. Então, assim, tinha tudo para... Aquele dia era para dar... Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. O bote tinha virado. Só sei que não que a gente desce assim, a gente encontra a dona Regina, assim, ó. Sabe, infartando. Eu falei, meu Deus, vai me infartar essa senhora. Só que eu tive um ataque de riso. Eu tive um ataque de riso que eu não conseguia parar de rir. Não conseguia. Aí só sei que a dona Regina, porra, pra que eu vim parar nessa merda? Que não sei o que, ela é carioca, sabe? E ela, nós desesperada. Aí não foi assim, agora a gente vai ter que descer agora. Assim, gente, isso tinha começado, tinha 5 minutos de raft só. A gente ia ter que descer mais 1h e 55 minutos. Entendeu? Aí a gente colocou a dona Regina no bote e falou assim, agora a gente tem que ir embora, tem que terminar de descer isso aí. Gente, não tô brincando, ela me tira 4 tic-tac da cabeça. Sabe o que é tic-tac, né? Prendedorzinho de cabelo, assim. E um óculos dela que com certeza comprou no antiquário. Ela tirou e entregou o moço e falou, segura que isso é minha vida. Eu olhei e falei, o quê? Isso é a vida dela? Ela quase tinha morrido, gente. Não tô brincando. E ali, meu filho, ela foi pro nosso bote, a gente desceu. E assim, eu desci rindo. Eu ri de 1h e 50 minutos, gente, porque eu fiquei pensando assim, cara, que merda, cara, o que aconteceu? Assim, eu não tava, sabe, eu tava com a minha ficha custando a cair daquilo tudo que tinha acontecido. Hã? Não, fui muito rápido. Aí, ó, nossa, só sei que eu desci rindo e ela gritava assim comigo, pô, Natália, vai parar de rir não? Que isso? Você tá vendo com a merda que eu passei, que não sei o que, eu falei assim... Só que eu não conseguia parar de rir, gente. Eu não conseguia. Eu falei, desculpa, dona Regina, mas eu não consigo parar de rir. E aí, por fim, eu já estava remando assim, virada para cá. Aí teve um momento que a gente pode pular, né? Que aí tem uma correnteza tranquila, tem uma parte tranquila assim, a ele. Ô, moço, se vocês quiserem pular, eu falei, eu já caí lá em cima, eu vou pular aqui de novo. Eu pulei e ali fui descendo, boiando pela correnteza, pelo negócio. Tá vendo? Eu falei que você tinha que contar essa história. Aí quando eu cheguei lá, o guia, né, que o outro guia que levou pra gente, falou assim, e aí, gostou? Eu saí assim, ó, jogando cabelo, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Faz de novo? Falei, com certeza. Não, por favor, uma salva de palmas para essa interpretação aqui que mereceu. Muito obrigado. A sua interpretação de Dona Regina, ou Dona Rosa, é incrível. Foi Dona Regina, a Dona Rosa é a irmã. Ah. Bom, assim finaliza o nosso quadro de Eu Nunca. É isso mesmo, eu já até tô desnorteado. Essa foi a melhor história que eu já ouvi, não tem como. Eu sei que você deve ter mais, mas o nosso tempo é limitado aqui por hoje. Eu tenho, gente. Mas existe sempre a possibilidade de você voltar de novo, tá? Não tem não, gente. Não vou passar essa... Não. Dá dor de barriga. Não vem fazer isso mais não, gente. Por favor. Bom, vamos passar para o nosso segundo enquadro, então, que vai ser nosso incrível Kahoot dos convidados. Ai, meu Deus. Não vai ter fórmula de Bhaskara, não, né? Talvez. Não decorei essa. Pegue o celular na frente de vocês, por favor. O que é? Onde que tá? Vamos iniciar aqui. Como é que tá para eles entrar? Tem que digitar o... Abra um aplicativo aí, por gentileza. Onde que tá aqui? Não tá aqui, não. Já foi. Ó, sem entrar, hein, galera. Sem entrar, expulso. Nosso suporte técnico ali. Nossa, eu não respondi nada disso. Não, Marcos, você postava história e fazendo Kahoot pros outros. Agora você vai ter que jogar. Fazer é fácil. Calma, tá, Gabriela. O seu também tá reservado um dia que você vier aqui, tá? Eu não gosto. Vai vir de novo. Com mais geral. porque aquela vez deu problema. São todos os tipos de conhecimento 100% imparcial e correto, tá? Vocês podem ter certeza que toda pergunta que tiver aí, a resposta é politicamente correta. Aí, você dá um negócio e não sabe como é que entra? É muita hipocrisia. Marcão, tá? Ai, meu Deus. Aí, a Natália já entrou. E olha lá, virou um passarinho. Tinha que ser uma vaquinha. Tem como trocar, não? Aí, viu?
Aí, ó, Marcão. Vamos começar, Natália. Você demora Vamos lá, muito. Aí. vai. Depois eu acho aí. Vamos começar? Não, tá tudo bom ali, tá não? Vambora. Gente, Vambora, vou colocar um cachorro aqui só porque nós estamos competindo agora, tá? Ih! Oh, pegou pesado, hein? Pegou pesado, hein? Pesado, hein? Ai, meu Deus, o Marcos não tinha uma pergunta, um negócio, né? Poxa, o que vocês vão fazer pergunta aí? Hã? Um cachorrinho? Ai, bonitinho. Aí, ó. Não, acho que é só isso. Vamos Ai, meu iniciar Deus. então. Preparados? Ai, não gosto desse Gente, desculpa, tá? Natália, se você quiser colocar o microfone pra ficar mais fácil responder. Diminui a ansiedade. Ah, diminui a ansiedade? Então tá bom. Pode iniciar então. Prepare-se. Cri-cri. Nossa, que suspense, hein? Nossa, tá demorando, né? É, pois é. Quiz. Qual a fórmula de Bhaskara? Vai, Natália, rápido! Aê, tá vendo? Você ficou com tanto medo por nada, tá vendo? Ai, meu Deus. Os dois acertaram. É. E você tá na frente ainda, que você respondeu mais rápido. Ah, Tá vendo? E você ficou com esse medo todo aí pra nada. Fala a vou comer verdade. na próxima. Fala a verdade. Antes de vir pra cá, você estudou, não foi? Ah, passei a noite estudando forma de Bhaskara. Próxima pergunta, então. Ah, tem colher pra lá, né? Resolva o seguinte problema. Ai, meu Deus, ferrou. 24, 25. Esse aí tem nas redes sociais direto. Seu Ah, eu tio. não sei, não. Eu vou responder qualquer um. Tem como ficar raciocinando isso, gente, agora? Ih, os dois erraram. E você foi no mesmo que dele. Você copiou dela, não foi? Eu tô olhando pra lá, ué. A resposta era 34. Você tem que pensar, tem que melhorar esses cálculos mentais aí, esses sisteminhas aí, ué. Bom. A essa hora? A essa hora, tá cedo, pô. Antes das 5 horas. 4h30. Aí, viu? Passa pra próxima, então. É bom que eu tô na frente. É. Além de dar aula, você. Apenas dou aula. Essa era uma pergunta que todas as respostas eram válidas. Vocês já devem ter ouvido tanta piada desse tipo que aí não tinha como. Não tinha Eu não como. tinha como me colocar apenas dou aula. Então você pode fazer todos eles, como você também pode fazer nenhum, tá? É. Pode passar aí. Ih, o Marcos passou porque ele respondeu mais rápido. Marco. Joga água nele, Natália. Aproveita. Você pega um aluno colando, o que você deve fazer? Lembre-se que aqui é politicamente correto, hein? Ih! Alguém respondeu a resposta correta. Finge que não viu. Quem que foi? Passa. Passa. Vamos ver quem que respondeu. Ele vai se ganhar lá na frente, não vai ser comigo. Ô, gente, tá vendo que ser politicamente correto não vale a pena sempre, não, né? Não, isso é politicamente Sacanagem. correto aqui. Apenas respostas que condizem com toda a verdade. Agora eu entendi. Agora imagina a Natália olhando de cantinho de olho assim, a pessoa quando falando. Quer nem saber. Passamos para próxima. Nossa. Quando você explica a matéria, muitas vezes o aluno ele não entende. O que você faz? Alguém. Não, ninguém acertou. Teoricamente você ignora ele depois de 1 milhão de vezes. É óbvio. Eu tô tentando. Bom, ninguém acertou. Natália continua na liderança, hein? Ó, o microfone tá aí, tá? Aqui. A melhor forma de avaliar um aluno é através de provas. Aê! Realmente é uma questão meio polêmica isso, né? Muita gente fica nervosa em prova e tal. Podem comentar sobre. Eu tenho muitos alunos bons aí. Às vezes a gente que é professor, né, a gente sempre conversa lá sobre alguns nomes de alunos, né? Aí eu falo assim, fulano foi muito mal na minha prova. Aí o professor falou assim, nossa, mas ele é muito bom comigo, como é que... né? Então, assim, eu acho que depende muito da disciplina, depende muito... Porque eu tenho muitos alunos bons, mas que às vezes chega na hora da prova, eu acho que fica nervoso, não sei o que acontece. E Não, aí é tem normal, tem é normal. É normal.
tem um problema também, né? Eu não sei se acontece com a Natália, mas a gente que é contratado, aí o povo acha que vai passar, né? Pode matricular na disciplina que tá aprovado. Tem um monte de gente aí que tá achando que vai formar agora no final agora. Eu tô aguardando, porque nem na minha aula vai. Isso é uma ameaça. Eu tô esperando lá no último dia de aula, na hora que precisar lá levar o nome lá pra coordenação, pra formatura, eu quero ver com que cara que vai chegar lá na minha sala. Porque eu nem conheço o aluno até hoje, véio. E vai formar, porque na primeira aula falou que ia formar. Agora, se depender de mim, eu não sei como é que vai acontecer, não. O Marcos guarda um ódio no coração dele que você percebe pela fala. Gente, mas... esses meninos aqui do PET, eles foram minha primeira turma aqui, né? Falou que não gostava da gente, tá? Só pra você saber. Realmente, não gostava, né? A gente, quando chega pra dar aula, acho que isso aí todo mundo passa, né? Todo período, quando eu chego pra dar aula, eu fico muito nervoso, né? Aí depois vai desembolando ao longo das aulas e aí tá tudo ok. Mas assim, a primeira turma que eu peguei, né, foi Sistemas de Tempo Real, que eu falei, que matéria que é essa, né? E era para dar a disciplina em 2 semanas, uma disciplina de 60 horas, que eu não fazia ideia. Eu nem dormia, foram 2 semanas que eu não dormia. E aí, no final das 2 semanas, me vem com a matéria de arquitetura de computadores para eu trabalhar em 1 semana também. Aí, quem é a turma? Eles aqui, né? Cheguei para dar aula, todo mundo serão lá na frente, e eu tentando brincar para ver se eu ficava menos nervoso, porque além da disciplina não ser favorável para mim, eu tinha que ter pelo menos, né, uma receptividade aí dos alunos para ficar menos nervoso possível. Quem disse, né? Eu brincava, todo mundo sério. Brincava de novo, todo mundo sério. Eu falei, não sei o que eu vou fazer, não, eu vou embora. Eu chegava... Isso é mentira que eu tava lá te ajudando, te dando apoio, nem vem. No primeiro dia, Bruno? No primeiro dia. No primeiro não, né? E assim, a minha vontade era não ir dar aula. Se eu pudesse falar assim, hoje eu não vou dar aula, era a oportunidade que eu tinha. A maior alegria da minha vida. Mas, passei muito aperto. Aí eu até brinco com os meninos, né? Que eu desenvolvi crise de ansiedade depois que eu entrei aqui. Porque eu não sentia nada. Chegava lá domingo, véspera da aula, eu ficava muito nervoso, ficava estudando aquela aula a noite inteira, vinha lá de Itamaraty, acordava 5 horas da manhã para vir dar aula para eles, chegava aqui ainda 7h10, 7h15, às vezes acontecia um acidente na estrada, tava todo mundo lá em cima esperando, falando que tava quase indo embora, porque eu tava demorando muito. A mesma pessoa que falou que você tem medo de agulha falou isso aí, tá? Só pra você saber. O quê? Que 7h15 ia embora. Eu imagino. Mas o que vem dele não faz questão pra mim. Bom, vamos passar para a próxima questão, então. Um aluno te conta uma fofoca. O que você faz? Retribui. Esses dois aqui, vocês tomam cuidado, tá? Não, eu tava respondendo corretamente. Aí eu vi que o negócio foi pra sacanagem. Agora eu tenho que pensar qual que é a alternativa aqui que é a menos viável possível, né? O detector de mentira tá acertar acertando, em cima disso. Marcos, mexe seu fone aí, às vezes foi algum problema aí. Gente do céu, essa caixa maldita. É o detector de mentira, só pode. Rafaela, puxa aí. Pula. Agora onde será que foi esse problema? Não é o meu, não? Ah, tá. Não é o seu, não, Natália. Você segura. É o meu? Gente do céu. Vai ser complicado isso aí. Vocês conseguem pular alguma coisa, não? O meu também acho que não é, não. Bom, enquanto eles vão resolvendo isso aí, vamos continuar porque nosso tempo tá correndo. Vamos passar para a próxima, então. Natália continua na liderança por uma questão, hein, Natália? Já estamos no final. Como se deve corrigir a prova de um aluno chato? A Natália já imagina o que ela vai fazer. Aí, alguém acertou no sorteio.
Nem olha e dá zero. Essa daí tinha que ter colocado como certa. Precisa de uma recontagem disso aí. Gente, ó, vou pedir uma revisão aqui de prova, tá? Vocês estão de testemunha aqui, ó. Aí, valeu, galera. Pode passar pra próxima, então. O que foi? A Natália atingiu uma sequência de 3 respostas corretas, tá? Natália, alguém te vazou isso aí? Siga é uma ótima plataforma. Ah, então em alguma coisa nós concordamos. O Siga é muito bom. O único problema dele é que ele não funciona. Bom, chegamos na última questão. Eu acho que você não passa Já mais, era não, pra Marcos. mim, né? Natália tá pegando fogo, olha lá. Vamos lá, pra última questão. Ah, mas tá ali, ó. Olha o foguinho ali. Qual o melhor curso do Cefet? Ih, ferrou. Como que ferrou, Natália? Não. Ah, bom. Aqui nós somos imparciais. Ô, gente, eu tenho que acertar, ué. Infelizmente, eu vou fazer o quê? Ah, então... Eu já tô lá embaixo, eu tenho que fazer um pontinho aí, mais ou menos, pra não passar tanta vergonha, ué. Eu já sabia que era essa resposta. Geral Não. aqui é da computação, eu vou responder outro curso. Você é bobo? Olha, isso aí foi uma atitude de mau caráter sua, isso sim. Bom, vamos aí para nosso pódio. Pelo menos eu tô no pódio, né? Em segundo lugar fica o Max, em primeiro lugar fica a Natália. Uma salva de palmas para nossa campeã. Olha, Natália, eu acho que você tá desbancando tudo aqui. TikToker, influencer, contando história. Agora você ganhou também. E você toda nervosa de vir aqui, você tá passando o rodo. Não, rodo não, hein? Tá, oi, sou. Tá passando na correnteza. Na correnteza eu vou embora. Bom, agora então vamos passar para o nosso último quadro. Calma, tá chegando o final, Natália. Respira, toma uma aguinha. Já acabou? Ah, bom. Problemas técnicos, vamos aguardar um bocado. Enquanto isso, essa incrível logo do Linux. Ah, meu Deus do céu. Ah, spoilerzinho. Fica mesmo. Isso. Aperta pra frente. Dobre e passa pra frente. Aí. Agora vamos para o nosso último quadro de adivinhar o professor. Aquele quadro polêmico onde nós vamos dar dicas visuais de uma foto embaçada do professor e vocês vão ter que tentar adivinhar quem que é. Tranquilo? Isso aí é de boa. Vocês conhecem todo mundo. Passando pro nosso primeiro professor, então. Quem que é esse aí? É a Luiz. Ô, Luiz. Caramba, mas aí não vale. Natália, você fica olhando a foto dos outros assim? Ah, mas é porque o dele é parecido com o senhor. Não, eu tô falando, alguém vazou essa apresentação pra Natália hoje, eu tenho certeza. Eu sou esperto. Eu, hein? Ah, para. Bom, eu não duvido não, realmente, desculpe. Bom, vamos passar para nossas dicas visuais então do nosso professor. Nós temos uma praia, nós temos... Isso é para ser um banco de dados. E por fim... Gente, o que é isso? Uma piscina? Caramba, mas esse cara aí gosta de água, hein? Quem que é? Então é o nosso querido professor Luiz com seus pés na praia. Onde que é? Cadê o Luiz? Onde é essa praia, Luiz? Como você não faz ideia? A foto é sua, cara. Não lembra? Você vê, o cara quando é efetivado viaja tanto que nem sabe mais qual praia foi. Aqui, só interrompendo. Não chega atrasado só na aula, não, olha lá. Tá vendo? Foi bem na prova? É, imaginei. Depois vai lá, ai, tirei 25. Eu só conheço ele. Vamos pro próximo professor, então. Quem que é esse aí? Ai, tá muito A Tati. Tati, eu acho que é a Tati. Será que é? Vamos ver as dicas, então, vamos ver se é mesmo. Não sei, eu pensei Ah, não também. sei, mas eu acho que na deve hora que eu ser. fiquei meio dúvida. Vai ter que Vamos ser ver, então, nossa primeira dica. a Tati. Um É code a box. Tati. A Tati. Ah, mas tem muito professor de Prog 1, pode ser outra pessoa. Não, a foto não é, não. É a Tati. Eu acho que a foto parece... Parece não, né? Que eu não tô vendo nada. Tati, você ainda é jovem de espírito, Tati.
A nossa próxima dica, então, pra confirmar, vamos ver se é mesmo. Temos um de nós. Ainda acho que é você, Tati. E nossa última é um símbolo do Fluminense. Esse aí valeu, então. Só Valeu, teve um Everton. que levantou a É, mão na hora que falou de Fluminense ali. Quantos anos você tinha nessa foto, Tati? 15? 30. Ah, mas não mudou muito, não. Bom, vamos pro nosso próximo professor, então. Esse aí vocês não vão saber. Ô, gente, eu vou chutar. Se eu chutar e errar, Não. vocês vão Vamos esperar. Vamos fazer Tá, suspense. Vamos passar Eu pra acho primeira que eu dica. sei. Vamos ver. Um MacBook. É o Acho- Gustavo. Será que é o Gustavo? Ah, é o Gustavo. É o Gustavo. Vocês têm certeza? É Gustavo. É Gustavo. Vamos passar Vamos pro mais próximo. um. Vai. Vamos passar pro próximo, então, uma bicicleta. É o Fabiano. 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 Entrega tão fácil assim a bicicleta? É ele. Natália. Seu microfone, por favor. A pessoa quer te escutar. Perdão, gente, não tô acostumada. Tá empolgada, isso sim. Vamos passar então para nossa última dica. Roupas da Oakley. Quem então que é mesmo? É o Fabiano. É ele mesmo. Quantos anos essa foto aí, Fabiano? A gente tem que pegar uns que o pessoal não tem conhecimento, pra poder ajudar a disfarçar. O pessoal chuta e acerta, Eu falei que vocês conhecem todo mundo. Vamos passar pro próximo então. Quem que é esse aí? Isso aí. Aí, tá vendo? A gente pegou uma mais difícil agora. É, esse aí não vou saber, não. Nem envolve de nada. Não. Então a gente vai ter que ver pela primeira dica, então. O que é aquilo? Uma prancha de snowboard. Ah, eu não faço ideia. Você acha que essa é a única que faz esportes radicais aqui, né? Hã? Você acha que é a única que faz esportes radicais aqui? Não sei. Será que essa pessoa quase morreu também no snowboard? Não, pode ser. Coitado. Às vezes sim, às vezes não. Próxima dica, então. É o Gustavo. Ah, é. Vocês olham pro setup do Gustavo, vocês pensam nele assim? Não sei, porque na hora que você colocou, Eu já vi uma lembrei foto da assim. foto dele no É. Instagram. Gente, a memória de vocês é muito boa pra foto. Também são dois influencers, né? Até esqueci disso. É, eu influência, eu tenho 200 seguidores. O Max, você tem quantos mesmo? Ah, o Marcos tem muito, gente. Uns 20 mil comprado. Comprado? É. Você pagou como? Um contrato de obra? Hã? Contrato de obra? Foi. Me ofereceram, aí eu falei assim, acho que vale a pena, né? Quem sabe eu postando essas fotos aqui de engenheiro, não sei o que, eu consigo mais contrato aí e fico rico. Mas eu acho que não deu muito certo, não. Agora eu tô excluindo um por um lá. Eu imagino. Ah, por isso que certa pessoa me falou aí que vocês. Fica quieto. Você chega assim, o contrato assim, então. Uma obra, 1.000 seguidores. É, exato. Daí que vem aquelas fotos, então faz todo sentido. E a nossa última dica, então, é uma cadeira gamer. Esse daí, então, já tá fácil. Sabia que é o nosso professor Gustavo praticando snowboard. Onde foi essa foto aí, Gustavo? Ah. Mas onde é que foi? Aonde? Bariloche. Onde é isso? Na Argentina? Esse professor tudo viaja aqui. Que doideira. Um foi para os Estados Unidos, outro foi para a Argentina. A Gabriela também foi para a Argentina outro dia. Ô Luiz, você não viaja muito para fora, né? Você gosta mais de ficar aqui no Brasil mesmo, Santa Catarina. Ah, Cancún. Na verdade, sabe o que é, Tati? Eu acho que o sítio dele lá é tão melhor que viajar para fora do país que ele só vai para lá. Pôr do sol, fotinha do pé, a piscina. A piscina que ele tá construindo até hoje, né? Já acabou? Próxima festa, então, do Fala Aí vai ser lá na sua casa, então. Lá no seu sítio. Pode ser? Bom, eu acredito que esse foi nosso último. Eu peço, por favor, que vocês preencham o nosso questionário aí para garantir nossa presença, nossa avaliação. E também vamos fazer um sorteio de 4 chaveirinhos para o pessoal que preencher aqui agora.